Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Mais uma vez estou aqui, quero trazer uma palavra no seu coração. Próximo domingo, domingo de Páscoa, e eu quero trazer e compartilhar aqui uma palavra e falar um pouquinho dessa festa judaica cristã. Páscoa significa, traduzido, né, para a nossa língua, para a nossa tradução, isso significa passagem. E só que é uma passagem profunda. Por que profunda? Porque assim como lá em Êxodo capítulo 12, onde está instituído a primeira Páscoa, ou onde foi instituída a primeira Páscoa, ela é a sombra, ou seja, nos remete aqui ao que o Senhor Jesus fez, que foi também um cordeiro que morreu, né, e através do seu sangue nos salvou. Então, da mesma salvação, da mesma passagem do povo de Israel que estava escravo do Egito, nós passamos da escravidão do pecado para a maravilhosa luz e maravilhosa vida em Cristo. Então, quero compartilhar uma passagem com os irmãos e ela, como eu já falei, ela começa lá em Êxodo capítulo 12, falando da praga, né? Ou seja, a última praga que Deus colocou, né, na terra do Egito. Deus fala que na terra do Egito ia acontecer aquilo. Só que ele manda uma mensagem, né? Ou seja, manda um recado para o povo de Israel, que eles teriam que matar um cordeiro, imolar um cordeiro e passar nos umbrais da porta. E aquele seria um sinal para que o anjo do Senhor não ferisse aquela nação, ou não ferisse os primogênitos daquela terra. Então, em Êxodo capítulo 11, versículo 5, diz assim, ó, o início dele só: e todo o primogênito na terra do Egito morrerá. Então, quando a palavra de Deus fala assim que todo primogênito morrerá, ela está falando todo. Então, todos os primogênitos na terra do Egito iam morrer. Só que, ou seja, todo mundo que estava naquela terra ia morrer. Só que para o povo de Deus, para o povo de Israel, né, para aquela nação, Deus preparou uma salvação. E qual salvação? É o cordeiro. Então, logo que eu entendo que a palavra de Deus diz que todo o primogênito na terra do Egito morrerá, a gente pode comparar, né, o primogênito como os pecadores, porque todos iam morrer. No Egito, nós comparamos com o mundo, e Faraó a gente compara ali com o diabo. Então todos, a palavra fala que todos iam morrer. E a palavra diz, né, em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos estamos destituídos da glória de Deus. Mas o que precisa para mudar isso? O que precisa para alterar esse juízo que Deus ia fazer e fez na terra do Egito? O que mudaria esse juízo? Seria o sangue. Seria o que eles acreditavam, que realmente o Senhor não ia ferir, que era um cordeiro. Alguém teria que morrer. Então, Deus, ele é justo, ele condena o pecado. Então, houve um juízo ali, houve um juízo naquela época. E para que esse juízo não se concretize, o povo teria que acreditar que o cordeiro imaculado e o seu sangue espargido nas portas, nos umbrais da porta, ia salvar os primogênitos daquela nação. E Jesus, ele é o nosso cordeiro. Jesus é a nossa salvação.
Não é por mérito nosso, não é por força nossa, não é pelo que eu faço que vai conquistar. Por quê? Porque em João 1:29, João já deixava claro que só Jesus é o Cordeiro que tira o pecado. Em João capítulo 1, versículo 29, João 1:29 diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Cordeiro. É ele que tira o pecado. É o precioso sangue de Cristo, como diz aí em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, que é o sangue imolado, imaculado, incontaminado. É o que nos livra, né? É o que nos dá a salvação. Então você que está assistindo esse vídeo, você precisa entender, você precisa reconhecer que não é as suas forças, e sim o sangue de Cristo é que tira o pecado. A palavra é bem clara nisso. Então Deus prepara um cordeiro. A confiança que nós temos que ter realmente, a confiança é no sangue desse cordeiro. Então Jesus, ele veio e morreu como um cordeiro. Agora imagina comigo a gente viajando por uma casa israelita, e nessa casa a gente entra e está lá a família com os filhos, e eu pergunto para ele assim: essa noite você sabe que o anjo do Senhor vai passar? E aí ele diz assim: sim, eu sei, eu tenho meu cordeiro, olha como ele está gordo, como ele está bonito, olha como que ele está ativo, ele está perfeito. Aí chega meia-noite, o anjo do Senhor passa e aquele primogênito é morto. Mas como assim, Robson? Onde você quer, na que ponto você quer chegar? Nessa primeira casa eu quero chegar ao ponto que Jesus, ele veio e ele nos trouxe a salvação através do seu sangue. Se Jesus estivesse vivo, ele não poderia nos dar a salvação. Mas louvado seja Deus que o plano foi perfeito. E Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele morreu por mim e por você. Ele morreu para todo aquele que crê. E ele venceu. E nós somos salvos por isso. Só que a família, ou aquele que pensa que a vida de Cristo, ou a vida do Senhor, pode salvar, ele tem que ir além um pouco e entender que Jesus, ele foi perfeito, ele é perfeito, e a sua perfeição foi no Calvário, e através do Calvário é que nós somos salvos. Houve derramamento de sangue, o Cordeiro morreu por mim e por você. E aí eu viajo e entro numa outra casa. E essa casa tá lá o Cordeiro imaculado, a bacia e o sangue. Aí eu pergunto se eles entenderam. Ele falou: sim, entendemos, nós já matamos o Cordeiro e o sangue já está na bacia. Aí vem meia-noite, o anjo do Senhor passa e o primogênito daquela família morre. Mas como assim? Eles tinham cordeiro, eles mataram o cordeiro, imolaram o cordeiro,
eles entenderam, eles ouviram a mensagem. Só que eles não passaram nos umbrais da porta. Eles fizeram lá que nem Hebreus capítulo 4, versículo 2, eles ouviram a palavra, mas não creram no coração. Eles acharam que só matando e colocando na bacia fosse suficiente. Ou seja, trazendo para os dias nossos. Não. Eu escutei a palavra, mas eu não criei no meu coração. Eu não confiei nesse cordeiro. Eu até vou em algumas celebrações aí, algumas reuniões, mas ainda eu não tenho essa convicção que através do sangue eu sou salvo. Então nós precisamos mudar esse pensamento. Nós precisamos entender a palavra, ouvir a mensagem e, assim como a palavra diz, aquele que crê e colocar no seu coração, ou seja, aquele que entender a mensagem e compreender no seu coração, ele será salvo. A salvação estará plena na sua vida. Mas muitas vezes as pessoas, elas confiam em si própria e às vezes não crê que Cristo pode salvar. Mas temos que alertar que o anjo do Senhor virá. E ele vai passar. E aonde o sangue de Cristo não estiver, ali haverá juízo. Não tem como nos negar isso, irmãos. Mas há uma salvação. Não é uma salvação que nós conseguimos com as nossas forças. Há uma salvação que, da mesma forma que Deus preparou para o povo de Israel, Deus nos preparou através do seu próprio Filho, vindo na terra e morrendo. E todo aquele que nele crê não vai perecer. Aí a gente viaja para uma outra casa de Israel. E ao entrar nessa casa, está lá o Cordeiro Imaculado, já morto, o sangue espargido pela porta, mas a família está totalmente receosa, trêmula, o primogênito apavorado. Aí eu pergunto para aquela família: vocês ouviram a mensagem? Sim, ouvimos a mensagem, o Senhor vai passar e Ele vai matar os primogênitos. Aí eu pergunto para eles: mas por quê? Se você já matou o cordeiro, está espargido nas portas, não há necessidade de ficar receoso. Não tem o porquê ficar receoso. E aí a gente nos remete a nós. Quantas das vezes nós já pensamos: nossa, mas será que eu sou salvo? Será que a obra de Cristo foi suficiente? O que eu preciso fazer? O que eu preciso... Aonde eu tenho que correr? O que eu tenho que fazer? Mas quando a gente abre em Efésios capítulo 2, no versículo 8, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Ali tem uma resposta. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não é o que eu vou fazer, não é uma obra minha.
O que eu preciso é ouvir a palavra, ela vai me libertar, e eu creio em Cristo. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa salvação. Isso que nós precisamos entender. Porque senão a gente vai correr, viver essa vida e eu preciso ser igual. Não, eu preciso crer em Cristo. Ser igual a Ele é a próxima etapa. Aí nós viajamos e entramos numa outra casa, numa casa. Aí nós viajamos e entramos numa outra casa, agora numa casa egípcia. E aí a família lá, o primogênito daquela casa, e eu pergunto: vocês não estão temerosos com o anjo do Senhor que irá passar? Vocês não necessitarão de o sangue espartido pela porta? O sangue na porta, nos umbrais da porta? E ele fala assim: não, minha família não tem nada de errado, meu primogênito não taca fogo em lugar nenhum, ele é perfeito, minha família é perfeita. Quem precisa de sangue para o anjo da morte são eles, nós não. Então o que eu aprendo nessa casa? Que eles confiavam nas suas próprias forças. E muitas vezes no mundo é assim. Eles confiam: para que Deus? Para que Cristo? Para que o Salvador? Eu estou bem, eu não faço nada de errado. Mas quando nós falamos que um dia haverá um juízo, muitas vezes eles pensam, mas ainda não compreenderam e não acreditaram no nosso Salvador, no nosso Cordeiro. Mas haverá um dia de juízo, e com certeza, se eles não se converterem, se eles não crerem em Cristo, a justiça do Senhor vai se findar. Não terá como fugir. E em Êxodo capítulo 12, versículo 29, Êxodo 12, 29, diz assim: e aconteceu que à meia-noite, que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, para que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Aí no 30 diz assim, no final: porque não havia casa em que não houvesse um morto. Depois que o anjo passou, não havia casa que não tivesse um morto. Então, alguém teve que morrer. Todas as casas tiveram morto. Mas qual a diferença? A diferença é que quando o anjo da morte passa, eu e você temos o sangue, porque alguém morreu por nós. E aqueles que não acreditaram naquela palavra, que o anjo ia em todas as casas, teve morte humana. Mas para aqueles que entenderam, para o povo de Israel que compreenderam e fizeram o que o Senhor tinha dito, creram na palavra dele, houve salvação. Alguém morreu no lugar daquela família. Então que nessa Páscoa, que nesse dia,
nós venhamos se remeter em quê? Em confessar que nós somos falhos, porque o povo de Israel não fizeram nada. Eles só creram na palavra. Mataram o cordeiro. Eles não tiveram méritos, não foi a atitude deles no dia a dia que determinou a sua salvação. E sim foram crer na palavra de Deus. Então não é as nossas obras que vai nos salvar, e sim é a nossa entendimento na palavra e compreensão e crer no coração. Porque o Senhor já morreu. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8, para fechar. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se fosse para que nós venhamos ser santo para Cristo morrer, Cristo não precisaria morrer. Então, nós temos que reconhecer nossas falhas e entender que é Cristo que nos torna santo. É Cristo que nos faz ser livre. É Cristo, é essa ponte que nos tira da perdição do pecado, da ira de Deus, para a salvação eterna. Então que nesta Páscoa o seu coração venha estar preparado para compreender que ainda nós somos pecadores, mas Cristo morreu por nós. Amém? Deus abençoe a todos.